Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre movimento uniformemente variado, né? Na última aula nós falamos sobre movimento uniforme e fizemos exercício, né? Você encontra esse material lá na plataforma, tá ok? Bom, então vamos lá. Movimento uniformemente variado, tá ok? Diferenciando do movimento uniforme, né? Que o movimento uniforme trata a velocidade constante, né? A velocidade é igual no ponto de início e no ponto final do nosso movimento, né? Naquele espaço que a gente vai determinar como o nosso espaço de experimento, tá ok? O movimento uniformemente variado, tá certo? Ele não vai mais tratar essas velocidades iguais, tá ok? Então vamos ver como é que é caracterizado o movimento uniformemente variado, tá ok? Então é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, uma trajetória qualquer e colocar aqui os pontos A e B, ok? Esses pontos A e B, assim como para o movimento uniforme, nós vamos chamar, né, o ponto A de ponto inicial e o B de ponto final. Tá ok? Ou seja, nós vamos começar a analisar no ponto A e vamos finalizar a nossa análise no ponto B. Tá ok? Então, isso vai ser o nosso espaço de análise, nosso espaço amostral. E tem um móvel qualquer, né, um corpo qualquer, que ele vai caminhar aí, não é? Passando pelo ponto A e também passando pelo ponto B. Tá certo? O que é que vai caracterizar o movimento ele ser chamado de uniformemente variado? Tá ok? Então, o que vai caracterizar isso? Bem simples. Esse corpo ele passa pelo ponto A com uma velocidade que eu não sei qual é. Eu vou chamar de velocidade A, ok? Então ele vai passar pelo ponto A com uma velocidade A, que eu não sei qual é, diferente de zero, né? Pode ser zero, também pode ser diferente de zero, né? Tá certo? E ele passa pelo ponto B com uma velocidade B que eu também não sei qual é, certo? A única certeza que eu tenho nessa minha análise que para que este movimento ele seja uniformemente variado, essas velocidades elas terão que ser diferentes, ok? Então estas velocidades diferentes é que vai caracterizar o meu movimento ele ser chamado de movimento uniformemente variado, tá ok? Então nós temos ali o movimento uniformemente variado, certo? O que é que vai caracterizar o movimento uniformemente variado, certo? A velocidade no início tem que ser diferente da velocidade no final, tá certo? Velocidade inicial tem que ser diferente da velocidade final. Isso é que vai caracterizar o movimento ele ser dito uniformemente variado, tá certo? Lembrando que esse movimento ele pode ser retilíneo ou ele também pode ser circular, tá certo? Então, vai ser caracterizado pelo quê? Por velocidades diferentes, né, no ponto de início e no ponto final, tá ok? E o que vai fazer com que essa velocidade mude? Muito simples. O que vai fazer com que essa velocidade mude é um fatorzinho que nós vamos chamar de aceleração. Ou seja, nós vamos levar em consideração a aceleração. Então, a aceleração, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar ou diminuir a velocidade ao passar do tempo, certo? Para a gente entender a aceleração, basta nós entendermos, né, o que é um acelerador de um automóvel, de uma moto, tá certo? De um ônibus. O acelerador ele serve para quê? Para aumentar a velocidade, certo? Então, se ele vai aumentar a velocidade, ele vai variar essa velocidade, certo? Então, ele trabalha para variar a velocidade, certo? Seja para mais ou seja para menos. Quando eu aumento a velocidade, certo? Eu estou trabalhando com uma aceleração para aumentar, tá ok? Então, a aceleração ela age ali para que a velocidade aumente. Quando eu quero diminuir a velocidade, então eu estou usando a aceleração para essa diminuição. Ou seja, a aceleração está variando a velocidade de tal forma que ela está tirando, não é, velocidades deste meu movimento. E essa velocidade ela vai diminuindo. Tá ok? Então isso que é a aceleração. E matematicamente falando,
A aceleração ele é dado pela a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Tanto é que a unidade que nós utilizamos é 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Então quer dizer que a cada segundo está se adicionando velocidade ou retirando velocidade, dependendo de que forma que essa aceleração ela está agindo. Tá ok? Então, a aceleração, neste caso, ela é diferente de zero, ok? Essa aceleração diferente de zero, que vai caracterizar o movimento ser chamado de uniformemente variado. Lá no movimento uniforme, a gente não fala de aceleração, certo? Mas lá ela não existe, professor. A aceleração existe, só que lá ela é igual a zero. É uma aceleração nula. Tá ok? Então lá nós não trabalhamos com aceleração nula. Se a aceleração é nula, quer dizer que não há uma variação na velocidade. Tá ok? Para o movimento uniformemente variado, a aceleração é diferente de zero. Ou seja, ela vai variar a velocidade. Tá ok? Então, levando em consideração a aceleração, nós podemos, né, achar a nossa primeira função do movimento uniformemente variado. Tá ok? Se nós dissermos, por exemplo, que o tempo inicial ele é igual a zero, né? Lembrando que o ΔV, né, é a variação na velocidade. É a final menos a inicial. O tempo é a mesma coisa, né? O tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui no ponto inicial, né, esse ponto inicial vai ser o ponto onde que nós vamos encontrar o espaço inicial, representado pelo S0, né? O tempo inicial, ok? Representado pelo T0. E aqui nós vamos encontrar também a velocidade inicial, ok? Que vai ser o V0. Essa velocidade inicial, certo? É a primeira velocidade que a gente vai medir no nosso movimento aqui, né? Para o ponto B, a mesma coisa, né? Só que no ponto B vai ser final, tá ok? Esse aqui que nós encontramos, o espaço final, representado por S, tá ok? Aqui que nós vamos encontrar o tempo final, representado pelo T, e a velocidade final, representado por V, tá ok? Então, toda vez que a referência aqui do ponto for inicial, certo? Nós temos, né, essas características iniciais. Se for final, nós temos as características finais. Então vamos lá. Considerando que o tempo inicial seja igual a zero, ou seja, o cronômetro estava parado quando a gente fez a análise, nós vamos ter o seguinte, ó, que a aceleração, então, vai ser igual velocidade final menos inicial, né? Tempo final menos o tempo inicial, que é zero, né? Então, esse tempo inicial, ele é zero. Então, a aceleração vai ser igual ao quê? A aceleração ele vai ser velocidade final menos inicial sobre o tempo, certo? Vai ficar t menos zero, que é igual a t. Então, velocidade final menos inicial é a aceleração vezes tempo. Então, a velocidade, né, final é inicial mais a aceleração vezes tempo. Ou seja, nós encontramos aqui a nossa primeira função, certo? No movimento uniformemente variado, que é a função, ó, a função velocidade por tempo, que é uma função horária, porque depende do tempo, tá ok? É uma função do primeiro grau, certo? Esta é uma função do primeiro grau, ou seja, o gráfico ele é uma reta. Então, graficamente, nós vamos encontrar uma reta, né, nesse tipo de função. Essa função ela é bem simples, ela parece muito com a função do movimento uniforme. Então, nós vamos tratar essa função igual à do movimento uniforme, só com uma mudança, que são as referências. Lá nós utilizávamos espaço e tempo. Aqui nós vamos utilizar velocidade e tempo, né? Então, o gráfico vai ser o seguinte, ó. Do mesmo jeitinho, esse aqui nós já vimos. Velocidade, tempo, tá ok? Que é a mesma coisa, né? Velocidade e tempo. Pronto.
Então, esse gráfico ele pode estar para cima, né, crescente, ou ele pode ser decrescente. Tá certo? O gráfico crescente é porque a aceleração ela é positiva. O decrescente, a aceleração é negativa, né? E aqui nós temos velocidade inicial. Pronto, aqui as velocidades iniciais, certo? Então, no de cima, a função deste gráfico, né, é dado por V igual a VO mais A vezes T. Lá de baixo, V igual a VO menos A vezes T, né? Ok? Então, quem vai dizer se é crescente ou decrescente vai ser a aceleração. Aceleração positiva, crescente. Aceleração negativa, né? Decrescente. Tá ok? Nós pegarmos o gráfico de cima, aqui, ó, e a gente tirar a área deste gráfico, tá ok? A área do gráfico, nós vamos encontrar aqui, abaixo deste gráfico, uma figura que é um trapézio, tá ok? Que é VO. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor, né? Vezes a altura sobre 2, né? Então, a área do trapézio vai ser igual. Ó. A base maior, neste caso, vai ser V. A base menor vai ser VO. Vezes a altura, que vai ser T. E isso sobre 2. Tá ok? Substituindo no lugar de V ó, a função, né, velocidade por tempo, tá ok? E considerando que a área vai ser igual à variação do espaço, nós vamos encontrar a segunda função, que é a função espaço por tempo. Então, nós vamos encontrar o seguinte, ó. ΔS, né, vai ser igual. Quem é V? V é VO mais A vezes T, tá certo? Mais VO, que isso aqui eu não mexi, vezes T sobre 2, certo? Vou colocar bem aqui do lado. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que ΔS vai ser igual, ó, VO mais VO, né, vai dar 2 vezes VO, mais A vezes T, tudo isso vezes T sobre 2, certo? Arrumando mais um pouquinho, né? Vai ficar, ó, ΔS igual, ó, 2 vezes VO vezes T, mais A vezes T ao quadrado, sobre 2. Certinho? Então, aqui nós podemos até separar, ó. ΔS vai ser igual, ó, 2 vezes VO vezes T, sobre 2, mais AT ao quadrado, sobre 2. Ok? Então, 2 em cima e embaixo aqui, ó, posso cancelar. Então, vai ficar, ó, que o ΔS é igual a VO vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Posso encontrar desta forma, ou posso fazer uma expansão do ΔS, né? Então, ΔS, tá ok? Se eu trouxer para cá, vai ficar da seguinte forma. Espaço final menos inicial é igual a VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, né? Considerando o ΔS, que é a variação do espaço. Então, o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo mais AT2, né? Aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Tá ok? Essa é a segunda função. É a função espaço por tempo. É uma função do segundo grau. Tá ok? É uma função do segundo grau. Esta função do segundo grau tem como o gráfico uma parábola. Tá ok?
É uma parábola. Essa parábola ela vai ter concavidades, né, que é a abertura dessa parábola. E quem vai dizer se essa concavidade ela vai estar para cima ou para baixo vai ser o A, tá ok? Então aqui é mais, né? Vai ser o A. Ó. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo, tá ok? Então vai ser o seguinte. Vou apagar aqui esse lado para fazer o desenho do gráfico, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, espaço por tempo para o movimento uniformemente variado, tá ok? Não confundam. Porque nós vamos encontrar a função espaço por tempo no movimento uniforme. Só que no movimento uniforme é uma reta. Aqui no caso, espaço por tempo vai ser uma parábola, tá ok? Quando for com concavidade para cima, a concavidade para cima, tá certo? Assim como uma equação, uma função do segundo grau, desculpa, tá ok? A concavidade para cima é porque, neste caso, a aceleração ela é positiva, ok? A aceleração é positiva. E ele toca este ponto bem aqui, ó, no espaço inicial, tá ok? E nós podemos encontrar também este gráfico com concavidade para baixo, desta forma, tá ok? A abertura para baixo, tá certo? Então ele vai tocar aqui, ó, no espaço inicial, tá ok? E isso quer dizer que nossa aceleração ela é negativa, tá certo? Então aceleração positiva, concavidade para cima, aceleração negativa, concavidade para baixo, tá ok? Então aqui neste caso vai ter o que nós chamamos de ponto de mínimo e ponto de máximo, tá certo? Ponto de mínimo é o menor, né, o ponto mais baixo, vamos assim dizer, do nosso gráfico, e o ponto de máximo é o ponto mais alto, né, onde acontece aí a inflexão deste gráfico, tá ok? Um outro ponto que vocês podem observar vai ser também a abertura, né, dessa concavidade. Isso vai depender do valor de B, no caso da velocidade inicial, tá certo? E uma terceira característica vai ser onde ele vai tocar, né, na horizontal. Lá para as funções, ele toca nas raízes da função. Aqui vai ser a mesma coisa, tá certo? Ele também vai tocar nas raízes da função, ou seja, quando não é, o espaço final ele foi igual a zero. Então nós podemos ter aí 2 pontos, 1 ponto ou nenhum ponto, né? Pode tocar 2 vezes, uma vez apenas ou nenhuma. Isso vai depender, né, lá de quando você for transformar isso numa equação para poder responder, tá certo? Então, essa é a nossa função espaço por tempo, certo? E vocês também vão poder encontrar uma equação. Percebam o seguinte, eu tenho a função velocidade por tempo e eu tenho a função espaço por tempo, ok? E quando a questão, por exemplo, ela não te informar o tempo, o que você vai fazer? Certo? Você pode encontrar através da equação, chamada de equação de Torricelli. Certo? Então, esta equação é uma equação independente do tempo, ó, que é a equação de Torricelli. Ok? Então, nós temos as seguintes funções. É a função velocidade e a função espaço. Ó. Vou escrever logo desta forma, porque a gente utiliza ela assim ali. Tá ok? A intenção é eliminar o tempo. O que é que a gente faz? Né? Descreve esta função desta forma. Ó. T vai ser igual a V menos VO sobre A. E substitui o valor de T nos tempos aqui abaixo, certo? Então vai ficar uma coisa, né, um pouquinho grande, vai diminuindo e você vai encontrar no final a seguinte equação. Ó. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Então esta é a famosa equação de Torricelli. Tá ok? Lembrando que aqui você também vai encontrar movimento acelerado e retardado, tá ok? Esse aí vai ficar para você estudar em casa.
certo? Então, com essas informações, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.